Aula 13, ponteiros. A parte de ponteiros em programação em linguagem C é um dos assuntos mais importantes a respeito da linguagem. Então, quer dizer que qualquer coisa um pouco mais elaborada que você vai fazer, necessariamente você vai precisar conhecer muito bem o funcionamento de um ponteiro. Para a gente entender, a gente vai precisar começar imaginando uma estrutura em nível de hardware. Aqui eu tenho, por exemplo, uma foto de uma placa-mãe, onde eu tenho 4 slots de memória RAM, aqui os 4 pentes encaixados, uma pessoa abastada, e eu tenho aqui uma CPU, processador. E aí, como vocês podem imaginar, a ideia é que esses dois componentes estejam dentro da placa-mãe o mais próximos possível. Então, toda vez que a CPU, que é a ferramenta, a parte, o componente do computador que vai processar o nosso programa, as nossas variáveis, volta e meia, vão precisar ser carregadas na memória RAM. Então, eu tenho aqui do lado um exemplo simplificado, onde eu tenho a CPU que está aqui, onde eu tenho os registradores, a unidade lógica aritmética, o program counter, e eu tenho aqui a minha memória RAM aqui do lado, e é através dessa interface aqui onde eu consigo mandar dados do processador para a memória RAM e ler dados da memória RAM para levar dados da memória RAM para o processador. Tudo isso sendo acessado, cada um desses valores, cada um desses dados sendo acessado através de uma localização, um endereço de memória. Então esse aqui seria, por exemplo, o endereço 0, esse é o endereço 1, o 2, o 3, o 4, e em cada um desses endereços você vai ter uma quantidade de informação. Então basicamente a memória é como se fosse uma grande planilha de duas colunas, onde a primeira coluna é a coluna de endereços e a segunda coluna é a coluna de dados. Bom, como a gente está falando de computadores e componentes em nível de hardware, a gente sabe, por exemplo, que os valores que vão estar armazenados lá e os endereços que você vai usar para acessar vão estar em binário. Então, para simplificar, eu estou colocando tudo em hexadecimal aqui, para ficar um pouco mais curto. Então, todo o endereço de memória começa no endereço 0. E aí, nesse exemplo que eu estou usando aqui, no endereço 0, eu tenho o valor 6. No endereço 1, eu vou ter o valor 2A, lembrando que esses valores estão em hexadecimais, em hexadecimal. E aí eu tenho todos os endereços até o 0x267f, que também está em hexa. Vocês estão vendo que tem um outro valor específico aqui. E a limitação vai ser exatamente quanto de memória você vai ter disponível para poder trabalhar. Então, vamos verificar como é que fica na memória RAM as variáveis que a gente cria em linguagem C. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho duas variáveis, um vetor. Então, eu tenho aqui uma variável inteira, A, e eu digo int A igual a 5. Como é que isso vai ficar lá na memória? Bom, quando o nosso programa for rodar, o sistema operacional vai ter que arrumar um pedacinho de memória para poder guardar o nosso programa e espaço para as nossas variáveis. Então, aqui nesse caso, quando eu criei essa variável A, foi determinado para mim, pelo sistema operacional, que o endereço da variável A seria 28. Então, 0x28 corresponde exatamente à minha variável A. Então, internamente, quando o processador for rodar o nosso programa, ele não vai saber quem é A. Em vez de A, ele vai utilizar o endereço real, que é o 0x28. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que uma variável int ela ocupa 4 bytes. Quer dizer que então ela vai ocupar 4 endereços de memória. Como o endereço de A é 28, na verdade ele vai ocupar o endereço 28, o 29, o 2A e o 2B. Como o valor 5 ele é muito pequeno, ele só vai ocupar esse pedacinho, só o primeiro endereço, enquanto que os outros 3 bytes vão ficar todos iguais a 0. Se não fossem iguais a 0, o resultado final não ia aparecer como 5. Já aqui eu criei uma variável char
B e diz que recebi o caractere L. L em hexadecimal, né, usando a tabela ASCII, corresponde ao valor 4C. Então, aqui nesse caso, o computador calculou que B se encaixaria muito bem no endereço 0x30. E uma variável do tipo char só ocupa 1 byte. Então, só vai ocupar 1 byte que está aqui. Então, o valor 0x4c, que é o valor correspondente em ASCII do L, vai estar guardado no endereço 0x30, que é o endereço da variável B. E aí tem um caso especial, que é o caso de vetores e matrizes. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho alguns endereços aqui no meio. Eu coloquei 3 pontinhos. Então, quando a gente cria as variáveis, pode ser que tenha alguns espaços de memória em branco aqui. Já no caso de vetores, isso não acontece. Obrigatoriamente, o computador vai alocar todos esses elementos de maneira a eles ficarem exatamente um depois do outro. A minha variável, meu vetor C, ele tem 3 elementos, o 2, o 5 e o 9. Então, cada um desses números vai ocupar 4 bytes. Então, eu vou ter, na verdade, uma ocupação de memória de 3 vezes 4 bytes. Então, são 12 bytes no total. Mas a gente precisa saber qual é o endereço que inicia. Qual é o primeiro endereço que compõe esse pedaço de memória que vai ser alocado. Então, nesse caso, nesse exemplo hipotético que eu criei, o primeiro endereço do vetor C ficou sendo o 0x45. Então, já no endereço 0x45, você vai ter o primeiro elemento do vetor, que vai ser o 2. Como ele é int, então ele vai ocupar 1, 2, 3, 4. Então, esses 4 bytes aqui vão ser utilizados para guardar o valor 2. É um valor pequeno, mas a gente não sabe a priori qual é o tamanho que o usuário vai digitar. Então, os tamanhos aqui são fixos, 4 bytes. Depois vem o segundo elemento, que é o 5, que está aqui. Perceba que depois que termina no endereço 48, o próximo endereço já é obrigatoriamente o próximo elemento do vetor, que é o 5. 1, 2, 3, 4. Termina aqui, esses 4 blocos correspondem à segunda variável. E aí, depois ia começar o endereço do último elemento, que é o 9. Aí ficou apertadinho, não coloquei, mas tem mais 3 bytes aqui para trás para compor todo o espaço de memória alocado para essas 3 variáveis aqui. Então, o que é um ponteiro? Um ponteiro, agora que a gente pode finalmente adentrar no que é um ponteiro, um ponteiro nada mais é do que uma variável especial, mas nem tão especial assim, que em vez de guardar números, valores como o 5, o 2, o 9, ela faz uma outra coisa. Em vez de armazenar no seu endereço de memória esses valores, ela é especialmente desenhada para guardar o endereço de outras variáveis. Então, olha só. Toda vez que você tem uma declaração de variável onde tem um asterisco antes do nome da variável, em C você vai entender que isso é um ponteiro. Então, nesse caso, eu estou criando um ponteiro. O nome desse ponteiro é B. E um ponteiro, pelo nome, ele deve apontar para alguém. Então, a gente diz aqui que é um ponteiro para inteiro. Quer dizer que ele aponta para o endereço de memória de uma variável inteira. Então, é isso que quer dizer esse asterisco que vem aqui antes do B. E aí, aqui eu coloco um E-comercial A. E o que é que esse E-comercial está fazendo aqui? Bom, esse E-comercial ele já é conhecido da gente, que a gente usa no scanf. Então, agora vai ficar um pouco mais claro o que danado é aquele E-comercial que a gente fica usando dentro do nosso scanf. Então, o que é que acontece? Quando você menciona só o nome da variável, você está se referindo ao valor que está guardado dentro da variável. No nosso caso aqui de A, quando eu menciono A no meu código, eu estou mencionando o valor 5. Quando eu coloco um E-comercial A, eu não estou me referindo ao valor que está guardado dentro de A, e sim qual é o endereço de A. Então, E-comercial A não vai ser referente ao número 5, vai ser referente ao número
28, é exatamente o endereço de A. Então, toda vez que tenho comercial e o nome de alguma variável, o resultado disso vai ser não o valor de dentro da variável, mas sim o endereço de onde essa variável está na memória. Então, comercial A é 28. Então, eu estou dizendo que 28 vai ser armazenado, né? Vai ser copiado para dentro de B. E B é um ponteiro para inteiro. B eu estou alocando aqui no endereço 0x30. Então, o valor que vai estar guardado dentro desse endereço, então o 0x30 é o próprio endereço de B. E dentro desse endereço, eu vou guardar o endereço de A. Então, esse é o endereço de B. E aí eu estou dizendo que dentro desse endereço, a informação que vai estar guardada nesse endereço vai ser o endereço de A. Então, ficou aqui 28. Então, 28 é exatamente o endereço de A. Então, é por isso que a gente diz agora que a partir do momento que eu guardei o valor 0x28 aqui, eu digo que B agora aponta para A. Justamente porque o valor que está guardado dentro de B é exatamente o endereço de A. Agora aqui eu tenho um outro caso, onde eu digo que B é um ponteiro para inteiro, continua, só que em vez de colocar comercial A, eu estou colocando comercial C índice 1. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho C índice 1, C índice 1 é quanto? É 5. Aqui. Esse é o índice 0, que é o 2, e esse é o índice 1, que é o 5. Onde é que esse 5 está na memória? Porque eu estou colocando um comercial aqui, quer dizer que eu vou pegar, não é o 5, é o endereço de onde esse 5 está na memória. Então eu vou procurar e vou ver que ele está bem aqui. Então o valor 0x5, valor 5, está no endereço 49. Então é exatamente esse valor aqui, esse endereço, que vai ser copiado para dentro de B. Então B agora, nesse exemplo, está guardando o valor 0x49. Então a gente diz que B agora está apontando para o segundo elemento do vetor C, justamente porque é exatamente o endereço que está guardado lá. Pronto. Então vamos ver alguns exemplos de como é que a gente pode usar isso. Vamos começar pelo primeiro exemplo, endereçamento indireto de memória com ponteiros. Bom, estamos aqui então no nosso exemplo, o link vocês já observaram lá. Então eu tenho aqui duas variáveis. Eu tenho a variável A, que recebe 9, e eu tenho um ponteiro para inteiro B, que recebe o endereço de A. Então a gente pode dizer que B aponta para A partir de agora. Então eu faço o seguinte, eu vou colocar aqui 4 printfs, onde eu vou mostrar o valor de A, porcentagem de A, o endereço de A, e aí no caso do endereço de A, como é um número grande em hexadecimal, a gente tem um porcentagem específico para endereços de memória, que é a porcentagem P, de ponteiro. Então vai ser o endereço de A vai ser comercial A. E aí eu vou fazer a mesma coisa para B. Então B, porcentagem P, porque como B é um ponteiro, então guarda endereços de memória, então eu vou ter que usar a porcentagem P aqui. E B, para aparecer lá. E depois o endereço de, aqui está errado, o endereço de B. O endereço de B vai ser comercial B. Então, vamos rodar então aqui para a gente ver. Então, eu tenho aqui, ó, o valor de... Eu tenho até que mudar dos outros também, que está errado. Vou aproveitar para ajeitar. Pronto. Então, eu tenho aqui, o valor de A é 9. Ok, faz sentido. O endereço de A é esse número aqui. Perceba que é um número bem grande. É um número em hexadecimal. 0x é o prefixo para hexadecimal em linguagem C. Então, temos 7FFEA6D51B78. É realmente um endereço bem grande. E aí eu tenho o valor de B. Então, o valor de B, que vem depois, é o quê? É exatamente o mesmo valor. Vocês estão vendo? Ó? O valor de B é exatamente o endereço de A. Podem conferir.
Já o endereço de B é diferente. Então, como eu tenho o endereço de A e o endereço de B, que são posições diferentes na memória, porque não são a mesma variável, o valor de A é 9 e o valor de B é exatamente o endereço de onde o 9 está na memória. Então é isso que está aparecendo aqui, é por isso que esses números são iguais. Aí, beleza. Entendido isso, aí eu venho aqui na minha linha 12 e coloco A++. O que é que vai mudar? Se vocês observarem, vocês vão ver que não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar vai ser que o valor de A agora é 10. Só isso. Os endereços são iguais, o valor de B também está igual, o endereço de A também está igual. Então, é isso que acontece aqui no segundo. Agora, vamos começar então a brincar com o ponteiro. Então, eu tenho aqui essa linha de código. Esse mais você já imagina o que seja, mas vamos entender o que é que significa esse asterisco B. Vocês sabem que, no caso, quando eu tenho uma variável, no caso A, e coloco um E comercial antes, eu não estou me referindo mais ao valor de A. Estou me referindo ao endereço de A. No caso de um ponteiro, se eu digo, no caso de B, se eu digo só B, eu vou estar me referindo ao valor que está guardado no endereço de B, que é o endereço de A. Beleza. Agora, se eu quiser, através do ponteiro que aponta para A, acessar o valor de A, eu preciso colocar um asterisco na frente. Isso quer dizer que se B é um ponteiro e eu coloco, se B é um ponteiro e B aponta para A, asterisco B vai fazer com que eu consiga acessar de maneira indireta o valor que está guardado em A. Então, quando eu faço estrelinha B, eu vou estar pegando o valor que está em B, que é o endereço de A, acesso esse endereço, ou seja, eu acesso A através de B, e aí eu posso manipular o valor de A partir de B. Então, para todos os efeitos, o que vai acontecer é que estrelinha B vai ser a mesma coisa que A. Então, quando eu faço isso, seria a mesma coisa de A++. Quando eu rodar esse código aqui por último, vocês vão ver que nada mudou com relação ao endereço de A, nem o valor de B, nem o endereço de A, mas o valor de A mudou. Antes o valor de A era 10 e agora passou a ser 11. E aqui nessa linha de código eu não estou me referindo a A. Eu não estou modificando o valor de A de maneira direta, como acontece na linha 12. O que eu estou fazendo é alterando o valor de A de maneira indireta. E essa é uma das principais ferramentas, utilidades que um ponteiro pode trazer para a gente. Poder fazer com que a gente consiga acessar de maneira indireta valores a partir do endereço de memória dos elementos que a gente quer mudar. Vamos entender então agora qual é a relação entre os índices e os endereços de memória em um vetor. Bom, se vocês entenderam a dinâmica entre o asterisco P e o E comercial, né? A diferença entre o asterisco e o E comercial, vocês vão conseguir entender bem esse exemplo aqui. A ideia desse exemplo é mostrar como é que eu consigo acessar os elementos de um vetor através de um ponteiro. Eu tenho aqui um vetor A de 5 elementos, 2, 6, 9, 7 e 4. E eu tenho um ponteiro para P, um ponteiro P para inteiro. E eu tenho uma variável int I que está aqui. E aí o que é que eu faço? Eu vou dizer que P recebe A. E aí esse é um detalhe importante de sintaxe. Porque quando A é um vetor ou uma matriz, e você se refere a A sem usar os colchetes para indicar os índices, na verdade, é como se fosse uma gíria da linguagem C. É uma versão reduzida, é uma maneira simplificada de você fazer referência ao endereço de memória do primeiro índice de A. Isso é algo que vocês vão precisar lembrar, porque essa é normalmente a forma de fazer
E aí você pode entender errado o que isso quer dizer, porque fica parecendo que você está se referindo ao vetor inteiro, que é A, e está copiando para um ponteiro P. E na verdade não é isso que está acontecendo. Quando você diz P recebe A, P é um ponteiro e A é um vetor, o que você está fazendo é pegando o primeiro endereço de memória de A e copiando para dentro de P. Por isso que eu coloquei o comentário aqui. Então, a partir daí, vamos ver algumas maneiras que a gente tem para acessar os valores de A através de P. Então, uma das maneiras que eu tenho, por exemplo, para acessar o primeiro índice seria colocar uma porcentagem D aqui, porque é um decimal. E aí eu coloco, em vez de P, se eu colocasse P apenas, eu ia estar fazendo uma referência ao primeiro endereço do vetor A, seria o endereço onde o 2 está na memória, e não é isso que eu quero. Eu quero mostrar o valor 2 e não o endereço de onde o 2 está. Então, eu vou colocar o asterisco P. Isso vai fazer com que o valor que vai aparecer para mim vai ser o 2. Beleza. Uma outra forma de você fazer, para acessar o segundo elemento, por exemplo, seria colocar P mais 1. Então, o que é que acontece? P é um ponteiro, ele guarda o endereço, no caso ele está guardando o endereço de onde está o 2 na memória. Se você somar mais 1 nesse endereço, você vai automaticamente ter o endereço do próximo elemento do vetor A. Então, se você coloca o asterisco no endereço de memória que está uma posição à frente de 2, você vai estar acessando o 6. Então, é exatamente o 6 que vai aparecer. E aí, uma terceira maneira que você tem de fazer é usando os colchetes. P, índice 2. E aí, é nessa parte que você precisa respirar fundo um pouco. Professor, P não é vetor. Por que o senhor está usando colchetes? É aí que está. Esse é um dos segredos. Quando a gente estava lidando com vetores e matrizes, colocando os índices, na verdade, isso aqui que a gente está escrevendo, na verdade, para o computador é a mesma coisa de asterisco P mais 2. São sinônimos, na verdade. Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa disso aqui. A gente vinha lidando, na verdade, com ponteiros, com endereços de memória e nem estávamos sabendo. Então, agora esse segredinho acabou de ser revelado. Tanto faz você escrever isso quanto isso, e vai ser na prática a mesma coisa. E aí, eu vou pegar agora o endereço de P e vou modificar. Veja, eu estou fazendo P mais igual a 3. Até agora, eu não tinha mexido no valor de P. Eu tinha modificado apenas por printf, mas o valor de P continuava a mesma coisa. Agora não, agora eu vou modificar. Eu vou pegar P e vou somar mais 3. Então, P recebe P mais 3. Então, P apontava para cá. Então, agora eu vou somar mais 3. Então, vai ser 1, 2, 3. Quer dizer, agora que eu vou apontar para o sétimo elemento do meu vetor. Então, quando eu faço asterisco P, onde o endereço de P agora é o endereço onde está o 7 dentro da memória, o valor que vai aparecer para mim agora vai ser o valor 7. E por fim, eu posso usar o operador de incremento, alterando o valor de P e já usando o asterisco depois. Então, esse exemplo aqui, esse exemplo de código, é justamente para mostrar as diferentes maneiras possíveis de você acessar os elementos de um vetor através de um ponteiro. Vocês vão lembrar que o mais P faz com que o incremento no valor de P em mais 1 aconteça primeiro e depois o valor é atribuído a P. Então, o valor de P já é o valor novo. Então, asterisco P já vai ser o valor de P original mais igual a 4. É justamente o passo que faltava para acessar o elemento 4. E dentro do meu printf é exatamente o 4 que vai aparecer aqui. Por fim, vamos fazer um exemplo aqui. Escreva uma função
que receba um vetor e o seu tamanho e multiplique por um valor digitado pelo usuário. Esse é um dos exercícios que a gente fez algumas semanas atrás. Mostre o vetor resultante na função main. Bom, então aqui tem alguns detalhes importantes que precisam ser relembrados. Quando a gente estava lidando com funções, a gente tinha o comando return. Você dizia return e dizia um número. E aí esse número ia poder voltar. A gente tem uma alimentação muito grande em linguagem C, que é justamente você só poder trazer de volta da função um número apenas. Você dá return e diz um número. Só um número. Você não consegue fazer com que você jogue alguns valores para dentro da função e ela te traga mais de um. Ela só pode trazer um número obrigatoriamente. Quer dizer que você nunca iria poder trazer, por exemplo, um vetor de dentro de uma função de volta. Você só ia poder trazer o primeiro número, por exemplo, o segundo número, ou o maior número, o menor, a média, mas o vetor inteiro nunca ia poder voltar. E uma das maneiras que a gente tem de burlar essa regrinha da linguagem C é justamente através dos ponteiros. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente cria um vetor, por exemplo, na função main, pega e manda o endereço de memória do primeiro elemento desse vetor para dentro da função, e lá de dentro da função, uma vez que esteja guardado dentro de um ponteiro, o endereço de memória do vetor que está em main, a gente pode fazer todas as manipulações de maneira indireta no vetor. Então a gente manda o endereço do primeiro elemento do vetor, normalmente a gente manda também o tamanho do vetor para não ter perigo. Lá de dentro dessa função a gente vai acessando de maneira indireta esse vetor e vai modificando o valor dele. E quando a gente terminar o que tiver de fazer e voltar para a função main, o vetor já vai estar com os valores já atualizados, porque a gente estava manipulando eles lá de outro lugar de maneira indireta a partir do seu endereço de memória. Então vamos tentar resolver esse exercício usando exatamente essa estratégia. Então, só reforçando, pessoal, essa é uma das maneiras da gente quebrar algumas limitações que a própria linguagem C nos traz. É por isso que é importante que a gente conheça e saiba usar muito bem os ponteiros, justamente porque eles facilitam muito que a gente consiga ter muito mais liberdade de pensar soluções para resolver com a linguagem C. Então, vamos lá para o nosso código. Bom, estamos aqui. Eu tenho aqui a minha função main. Eu criei um vetor A de 5 elementos, 2, 6, 4, 8 e 9. Eu estou criando uma variável m, que vai ser igual a 2. Esse seria o valor que deveria ser multiplicado por cada um dos elementos dentro desse vetor. E eu tenho uma variável i, que vai me ajudar no laço de repetição. Então aqui eu chamei uma função chamada prod. Eu estou mandando A. Na verdade, eu não estou mandando A. Na verdade, o que eu estou mandando aqui, vocês vão lembrar do que eu acabei de dizer. Se A é um vetor e eu faço uma referência a sem os colchetes, na verdade, o que eu estou fazendo é mandando o endereço de memória do primeiro elemento do vetor A. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é mandando o endereço de onde esse 2 está na memória. Então, o segundo valor de dentro da função é o 5. Que é exatamente o tamanho do meu vetor. Eu estou fazendo isso só por medida de segurança, para não ter o risco do meu laço de repetição acabar acessando um endereço de memória que não existe. Ou pior, acessar um endereço de memória que não deveria ser acessado. E o terceiro parâmetro é exatamente o valor m, que é o valor que eu quero multiplicar esse meu vetor. Então, eu estou mandando o endereço do primeiro elemento de A, estou mandando o tamanho do vetor A e estou mandando o valor que eu quero multiplicar o meu vetor. Beleza, vamos ver então como é que está ficando isso aqui lá na função prod. Então, a função prod, você já vê aqui que como ela não está atribuindo nenhum resultado a ninguém, ela deve ser void. E é exatamente isso mesmo, ela é void. Void prod. Eu tenho aqui int size, que é o tamanho do vetor, que eu estou dizendo aqui que é 5. E eu tenho o k, que é exatamente o valor de m aqui nesse caso, que é o valor que eu quero multiplicar. E o vetor, quem é que está recebendo o endereço de memória
do primeiro elemento do vetor A? É um ponteiro. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho int asterisco vecPoint, que é um ponteiro para o vetor. Esse nome foi eu que dei, podia ser qualquer um outro. Vocês sabem? Então o endereço de memória de A vai ser copiado para esse ponteiro aqui. Então vecPoint é um ponteiro e ele vai apontar para esse vetor A. Então eu vou poder alterar os valores de A de maneira indireta, uma vez que eu consigo ter em mãos o endereço do vetor A. Eu tenho aqui uma outra variável i, que é para montar o meu laço de repetição. Eu faço um for i igual a 0, i menor que size, que é o tamanho do vetor, i++, e faço vecPoint índice i vezes igual k. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa seria a mesma coisa que isso e a mesma coisa que mesma coisa. Pronto. Então, essa aqui é uma forma compacta que vai fazer a mesma coisa que isso aqui, que vai fazer a mesma coisa que isso aqui. Então, não vamos confundir esse asterisco com esse asterisco que está aqui, nem esse aqui. Esse asterisco aqui é referência ao ponteiro, ao endereço de memória. Vou pegar o valor vecPoint, que é o endereço do primeiro elemento de A. Da primeira vez i vai ser igual a 0, então eu vou somar com 0, então vai ser o próprio endereço do 2. Um asterisco vai virar o 2, eu vou multiplicar por k, que nesse caso também é 2, vai dar 4 e vou guardar dentro de onde estava o 2. E aí, na medida que o valor de i vai incrementando, eu vou modificando, vou deslocando o valor original de vecPoint e vou atribuindo os novos valores multiplicando por k. E aí, depois que eu terminar todas essas multiplicações, cada multiplicação que eu faço aqui com o vecPoint, na verdade eu estou fazendo em A. Quer dizer que quando eu terminar esse meu laço de repetição e voltar para a minha função main, os valores de A já vão estar todos alterados aqui. Então não preciso nem retornar nada. Vamos rodar então esse código para ver. Então tá aqui, ó, o valor de A, aqui quando eu rodo esse laço de repetição, o valor de A índice 0 originalmente era 2, passou a ser 4, o 6 passou a ser 12, 4 passou a ser 8, o 8 passou a ser 16 e o 9 passou a ser 19. Então, essa é a mecânica básica do uso de ponteiros e vetores. A gente também pode usar isso aqui para matrizes. Eu vou deixar para a semana que vem para a gente aprofundar um pouco mais a parte de uso de matrizes. E a gente pode até começar a brincar um pouco com a questão de alocação dinâmica de memória, que é o que a gente ainda não viu também. Bom, gente, por essa semana é só. Qualquer dúvida, entre em contato. Pode ser por e-mail, deixem comentário particular, deixem comentário público. Não deixem de se comunicar, não deixem de tirar as dúvidas. Não esqueçam do que vocês têm à disposição a mim e o monitor para poder tirar dúvida. O meu tempo está um pouco mais curto agora que entrou mais uma disciplina para mim. São mais 2 turmas que entraram para mim, na verdade. A mesma disciplina, só que 2 turmas. Então estou com um pouco menos de tempo. Mas sempre que eu puder, eu vou acessar e responder o quanto antes as perguntas de vocês. Bom, gente, por essa semana é só, então, e até logo.